Muito bem. Prazer poder estar com os irmãos para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Nossa pretensão é começar um assunto, um tema, hoje com os irmãos, a gente poder trabalhar um pouquinho aí nos próximos sábados, desse mês de fevereiro. Se for possível a gente conclui ainda nesse mês, senão, se tiver espaço, a gente volta na... Obrigado, tá? E o seu, você apanhou? Calma aqui, está sobrando para mim, ela nesse caso não... Alguém ficou sem? Então, se a gente não for possível a gente incluir, se tiver espaço, a gente volta ainda para no mês de março, aí, mais um sábado. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Vocês já leram, estão com a folhinha aí? Não leiam por enquanto a folhinha, tá? Senão vocês vão passar o olho na folha e vai esquecer de olhar para cá, tá? Vai ter um momento que a gente vai olhar para a folha. Uma pergunta: o que é fé? Sem olhar para a folha por enquanto. Quem poderia descrever o que é fé com uma frase ou uma palavra? Aquilo que o homem espera. Uma definição aqui que apareceu: fé é aquilo que o ser humano ou o homem espera. Outra definição de fé: certeza de que um dia vai acontecer. Sim, pode falar. Confiança. Então, nossa proposta, com os irmãos, é de poder pensar um pouco a respeito da fé. Afinal, nós temos, a nossa fé, e ela está em Cristo Jesus, assim como algumas pessoas, elas também têm a sua fé, mas o objeto da fé está em outras coisas. Alguns, o objeto da sua fé é o seu dinheiro, a sua influência. Outros, objeto da sua fé é a sua religião, a sua prática religiosa, e assim a gente poderia enumerar vários objetos de fé. No caso da fé cristã, o objeto da nossa fé é Cristo. E para isso nós vamos ler, aí agora sim, vamos ler o que está, essa folha que vocês receberam. Vamos fazer uma leitura e agora podem passar os olhos, tá? Vocês vão ler esse texto bíblico aí, tá? Que está em Hebreus, capítulo 11. Aí está escrito, em algumas folhas está escrito capítulo 1, mas é capítulo 11, tá? E os versículos são esses aí citados, aí que estão embaixo aí. O texto está completo, está sem a divisão aí dos versículos, tá? Eu acho que assim facilita, a gente acaba prendendo um pouco nessa divisão de versículos, mas eu fiz assim, que eu acho que vai facilitar melhor a nossa compreensão do texto. Todos já fizeram a leitura, Então vamos ler agora, eu vou ler em voz alta, até porque acho que está sendo gravado, ou transmitido ao vivo, não sei, as pessoas possam também ouvir. Então, o texto que nós vamos ler é Hebreus capítulo 11, os versículos 1, versículo 6, depois versículo 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, e Judas no versículo 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, esta folha, eu aconselho que vocês não percam ela, porque nós vamos usar ela nos nossos encontros aqui aos sábados, tá? Então, no próximo sábado vocês tragam, e assim, até a gente, quando a gente estiver com vocês, tá? Nós vamos usar, esse aqui vai ser o texto básico, nós vamos ler outros textos, né? Mas sempre este vai ser o texto que nós vamos ler. Talvez, é possível que alguns de vocês vão até decorar ele, tá? Dentro desse texto, uma pergunta, quantas vezes aparece a palavra fé, ou alguma palavra que se refere à fé aí no texto? Deu para vocês entenderem a pergunta? Quantas vezes aparece a palavra fé, ou alguma palavra, né, que está fazendo referência à fé? Vamos buscar isso aí, vamos fazer esse exercício aí. Alguns momentos, né, vocês vão encontrar a palavra fé, né? Outros não vai aparecer a palavra fé, mas está fazendo referência à fé. Vamos tentar descobrir? Quem achou? Poderia citar aí? Vamos lá, gente. Eu estou fazendo uma pergunta, né? Eu gostaria de poder ouvir de vocês. 5 vezes? Vamos lá. Aonde que é? Isso. A segunda vez na terceira linha. Ora, sem fé. A segunda vez. Aí quando ele vai citar o versículo 2, porque por ela, ou seja, está se referindo à fé. Porque por ela, pela fé, eu mantive alcançado testemunho. Sim, ok. Aí quando chega no capítulo 2, versículo 1, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. 4. Sim. E na última linha, quando ele fala, exortar a batalhar pela fé, eu achei 5, não sei se vai ter outro aqui, eu achei 5. Ok, por aí mesmo, tá? Então vamos voltar aqui ao texto, né? Olha só. Ora, a fé não está exatamente, eu dizer assim, muito claro, né? Mas na segunda linha diz que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Aí vem na terceira linha. Ora, sem fé, tá certo? Na quarta linha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Aí está fazendo referência à fé. Júnior, você disse, né, que por ela, aqui está fazendo referência também, ela o quê? A fé. Depois, portanto, nós também, olha, uma tão grande nuvem de testemunhas, aqui não está muito claro a respeito da fé, mas que testemunhas são essas? Testemunhos de fé, tá? Está fazendo referência, são testemunhos de fé, ok. Depois, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E por último,
exorto-vos a batalhar pela fé. Então veja bem, que aparece aqui pelo menos 6 a 7 vezes, tá? Referência à palavra fé, ou fazendo referência à fé. Então, a fé, ela é importante e necessário, né, para a nossa vida. Então, o que é fé? Antes de pensar o que é fé, interessante que a fé, ela é chamada uma das virtudes bíblicas, né? Virtudes nós chamamos, né, virtudes teológicas, né? Porque as 3 principais virtudes teológicas fé, esperança e amor, né? Então, a fé aparece como a primeira virtude que a palavra de Deus fala. Antes de pensarmos a respeito da fé, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho o que não é fé. Há coisas que nós, às vezes, pensamos que é fé, e na realidade, talvez a gente nem pense, mas a gente ouve como se fosse fé, e não é fé, né? Fé bíblica, né? O que não é fé? Fé não é, uma concordância intelectual, né? Ou seja, algo que vem apenas do intelecto, né? Concordar com as coisas, isso não significa que é necessariamente fé. Fé não é fé alcançar uma graça, né? Quando alguém alcança alguma graça, um favor, né, de Deus, diz: olha, isso é fé. Nem sempre. Então, alcançar uma graça, isso não significa que é fé. Até porque quem não tem fé, alcança isso também. Como a palavra de Deus diz, né, que assim vem como o sol, vem a chuva, né? Deus dá alimento àquele que tem fé, como também dá alimento àquele que não tem fé, né? Até um ímpio, e isso todos participam. Então isso não é fé, né? Outra coisa, né? Um ditado aí que foi usado, talvez, eu acho que 18, né? O ano 18, 19, não sei, surgiu, né, num campo de futebol, eu não lembro, não sei se foi o time do Flamengo ou um time aqui de Minas, né, que o time não estava bem, né, e os torcedores usaram uma frase, né, eu acredito, vocês lembram disso, né? E virou um refrão, né, virou quase que uma música, um hino, né, dentro no estádio, né, eu acredito. Então, aquilo não é fé. Era uma expectativa apenas, né, uma forma de verbal, né, de poder impulsionar o time, né, mas na realidade isso não é fé, né? Crer no vazio, né, isso também não é fé, né? Crer em alguma coisa simplesmente, né, por crer, não faz nenhum sentido. Isso não é a fé, né? Fé não é expectativa, né? Fé não é expectativa. Fé também não é fé, esperança. Isso não faz parte, né? Embora a esperança, sim, ela né, dentro do propósito da orientação divina, né? Mas esperança não é fé. Fé não é uma prática religiosa. Porque uma pessoa pode ter uma prática religiosa e ela não ter a fé segundo a palavra de Deus. Fé não é um pensamento positivo, né? Tem aquela ideia muito divulgada, né? Olha, temos que ter um pensamento positivo. Claro que temos que ter. Nós não podemos ser, né, aquelas pessoas também que só pensam no aspecto negativo, né? Mas a fé não é um pensamento positivo,
Tá? Essas coisas não são fé, não fazem parte, né, da fé que a palavra de Deus nos orienta. Agora, o que é fé? Fé, ela é o crer. Fé é crer. Não crer, como já disse, no vazio. Mas a fé, ela é importante, é o crer, e é tão importante quanto a fé o objeto da nossa fé. Se o objeto da fé não for digno da nossa fé, qual é a importância da nossa fé? Imaginem vocês, né, se a gente colocar aqui um cabo de vassoura, né, de uma parede a outra, verdade que não tem desse tamanho, mas se a gente emendar cabo de vassoura, né, e colocar bem alto e dizer, olha, você consegue passar, subir em cima de um cabo de vassoura, até mesmo se do banco, alguém é capaz de subir um cabo de vassoura aí e passar de um banco para o outro? Não, né? Por quê? Ele não é digno, você já sabe, né, que ele é fraco, é frágil. Então, ele não é digno da sua fé. Então, tão importante quanto a fé é o objeto da nossa fé, objeto da fé. Fé é esperar o que foi prometido. Então, a fé cristã, ela tem que basear naquilo que a palavra de Deus disse. Então, se Deus não falou, eu não posso crer naquilo que Deus não falou. Agora, se Deus falou, eu posso crer, porque Deus falou. Temos alguns exemplos, mas vou citar pelo menos dois. Os irmãos devem estar lembrados de Abraão, né, que a gente vai ver mais à frente, né, a respeito de Abraão. Quando Deus fala para Abraão que ele seria pai de uma numerosa nação, a Bíblia diz que ele creu. Ele creu naquilo que foi falado, ou seja, ele não tirou essa sua crença, essa sua fé da sua imaginação, mas ele creu no que Deus falou. Então, isso é uma fé baseada, uma fé bíblica. Então, a fé bíblica, ela se baseia naquilo que Deus falou. Então, se Deus falou, eu posso crer. Se Deus não falou, nós não podemos crer, porque Deus não falou. Um outro exemplo, vocês lembram de Simeão? Quando Simeão toma o Senhor Jesus nos braços, e ele dá graças a Deus por aquele momento e pela vida daquele menino que ele está tomando nos braços. Mas por quê? Qual razão? Porque Deus havia prometido, e quando ele dá graças a Deus, ele faz referência a isso, que Deus havia prometido. Então ele estava esperando, e ele disse, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, a palavra de Deus diz, quase dizendo que esse homem, ele aguardava, ele esperava, e ele aguardava, ele esperava, ele cria. Por quê? Porque Deus havia prometido. Então, a sua fé, ela está apoiada, está alicerçada naquilo que Deus falou. Fé é uma atitude interior. Fé é uma atitude interior. Fé, podemos dizer, né, que a fé é como um certificado. Um exemplo, né? Eu não sei quantos aqui de vocês têm barras de ouro. Provável que ninguém, né? Deve ter barra de ouro. Mas se você tivesse, né, alguns quilos em barra de ouro, provavelmente você não estaria com isso na sua casa. Provavelmente, né, uma pessoa sábia não estaria. Ela estaria no banco, né? Esse metal estaria no banco,
você estaria levando para a sua casa o quê? Um certificado. Um certificado que prova de que você tem aquele metal. Ele não está no seu poder, mas ele é seu. Então, a fé é exatamente esse certificado que Deus nos dá. Nós não podemos ver a fé, e nós não vemos a fé. Nós apenas exercitamos, vivemos pela fé. Embora não vendo, porque não dá para ver a fé. Mas as nossas ações, as nossas atitudes, no dia de hoje, assim como foi no passado, elas demonstram a nossa fé. Nós falamos e nós agimos por conta da nossa fé na pessoa do Senhor. Outra coisa interessante que a palavra de Deus diz, que a fé, ela é racional. O que é uma fé racional? Ela tem razão. Fé racional é a fé que tem razão. Ela não é simplesmente uma coisa inventada, criada pela mente humana. Então, me permite a expressão, ter fé é um ato de inteligência. Ter fé é ser inteligente. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela é racional. Fé é a certeza, conforme nós lemos no nosso texto. Fé é a certeza. É a convicção de fato que se não vê, ou seja, é um estado de espírito de uma pessoa que crê firmemente. Vocês são salvos? Sim ou não? Qual é a prova? Tudo bem. Tá, mas me prova isso. Exatamente. Tá? O que prova que nós somos salvos, o que nos dá a garantia da salvação, não é a morte de Cristo, mas a sua ressurreição. E a palavra de Deus diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, ou seja, ela não teria nenhum valor. Então, o que prova que a nossa fé tem fundamento, ela tem valor, é porque Cristo ressuscitou, e uma vez que a nossa fé está em Cristo Jesus. Agora, quando nós pensamos em fé, por isso que este assunto, eu creio que ele é importante e necessário para a vida da igreja, para a vida do cristão. Infelizmente, não é uma mensagem, não é um assunto muito divulgado nas igrejas. Se fala muito a respeito das bênçãos da fé, mas a fé em si, nós não temos muitas pregações, muitos ensinos a respeito da fé. E este assunto, irmãos, tem me inquietado, porque nós precisamos constantemente estar pensando nisso, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E nós, que temos a nossa fé em Cristo Jesus, nós precisamos estar pensando nisso, nós precisamos estar trazendo isso para o nosso coração, constantemente. Até porque, todo cristão que deseja, todo cristão sincero, deseja agradar a Deus, ou não? Todo cristão. Agora, qual é o princípio bíblico para agradar a Deus?
quarta do mandamento faz parte. Mas a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o princípio bíblico para agradarmos a Deus é a fé. E a palavra de Deus diz: sem fé é impossível. Não é isso o versículo que nós lemos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Fé não é vamos dizer assim, não é trazer um ser superior para dentro de nós, uma ideia, uma mensagem de um ser superior para dentro de nós. Fé é uma atitude interior, muito pelo contrário, Nós pensamos que, às vezes, a ideia que se tem de fé é trazer, interiorizar um ser superior. Pelo contrário, fé é uma atitude interior. A fé, ela foi, sem dúvida, o marco dos primeiros crentes do Velho Testamento, dos crentes do Novo Testamento, e é um marco dos crentes de hoje em dia, no período que nós estamos vivendo. E é impossível, diz a palavra de Deus, aproximar de Deus se não tiver fé. E é interessante, que o versículo diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário, é uma necessidade. Então, se nós queremos aproximar de Deus, nós precisamos crer nele. É necessário, diz a palavra de Deus. E quando nós cremos nele, Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoar? O que é galardoar? Hein? Presentear. Mas o que? Recompensar. Então, gente, olha só a importância da fé. Quando nós cremos não só na existência de Deus, mas quando nós nos aproximamos de Deus, crendo nele, Ele é o recompensador daqueles que buscam a Ele. Olha, dentre tantas bênçãos da fé, esta é uma bênção tão especial para nós. Nós não podemos, nós não devemos ter em mente aquela ideia de que para aproximar de Deus, aquela ideia vazia do mundo, descrente, Olha, não adianta, não é isso, Adianta sim, é necessário, é importante. E aí, quando nós olhamos para o testemunho que a palavra de Deus dá a respeito dos antigos, e que nós lemos aqui no nosso texto, é que foi através da fé, foi por meio da fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Olha a importância da fé. Quando nós olhamos lá, aqui em Hebreus, no capítulo 11, que ali é chamado, a galeria dos heróis da fé, todos eles obtiveram bom testemunho, foi por meio da fé. Foi a fé que levou esses homens a dar bom testemunho. Qual foi o testemunho que eles deram? O testemunho de terem agradado a Deus. De terem agradado a Deus.
Por exemplo, vamos lá, olha aí, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Quem poderia ler, por favor? Vai falar de um homem que nós conhecemos, a sua história, embora o registro seja bem curto a respeito dele, mas ele é do Velho Testamento, né? Lá no início, mas o Novo Testamento faz menção a ele. 11:5. Veja bem, um homem antes de ser, elevado, um homem que não experimentou a morte, quando é que ele agradou a Deus? Foi depois que ele foi para a presença de Deus? Não. Antes, ou seja, foi uma vida que ele viveu podemos dizer assim, que agradou a Deus, o versículo diz: pois antes da sua translação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De que forma? Pela fé. A sua fé o levou a agradar a Deus. Então, a importância da fé. Agora, irmãos, o texto que nós lemos aqui de Hebreus capítulo 11 e também o capítulo 12, fala que nós estamos rodeados de testemunhos de fé. Nós estamos rodeados de testemunhos de fé. E esses testemunhos de fé, tanto são testemunhos do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento, mas nós estamos rodeados de testemunho de fé, de homens e mulheres no presente momento. Graças a Deus por isso. Vocês podem citar homens e mulheres de fé, que vocês conhecem, que nós conhecemos. Então nós estamos rodeados dessa nuvem, algumas versões dizem, nós estamos rodeados de uma nuvem, tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas de fé, pessoas que deixaram o seu legado de fé. Homens e mulheres não só que deixaram, mas no presente, homens e mulheres que estão vivendo a sua fé em toda a sua plenitude. E nós temos essas pessoas como uma testemunha de fé para nós. Se nós estamos, irmãos, rodeados dessa testemunha de fé, esse monte de pessoas que viveram a sua fé, que estão vivendo a sua fé, qual deve ser, então, a nossa atitude? Está no capítulo 12. Vocês estão com a folha aí, como não está em versículos, Se nós estamos rodeados desse testemunho de fé, portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho de fé, desembaraçando-nos de todo o peso. Então, se nós temos testemunhos de fé, a nossa atitude deve ser deixar o embaraço. Há coisas na nossa vida que não são necessariamente pecado, mas pode ser um embaraço na vida, pode comprometer a nossa vida de fé. O que é o embaraço? É aquilo que prende, aquilo que atrapalha, mesmo coisas que não são pecados. Alguém pode dizer, mas olha, esta prática ou isso ou aquilo não é pecado. De verdade não é pecado, nem tudo é pecado. Mas pode ser um embaraço, na nossa vida. Aquilo que atrapalha, que perturba na nossa caminhada de fé cristã. E nós devemos tomar cuidado para que
nenhum obstáculo, né? Nenhum embaraço, quer ele seja, né? Coisa grande ou pequena, e às vezes nós temos uma tendência de pensar, né, que coisas grandes podem ser um embaraço na nossa caminhada de fé cristã. Nem sempre. Às vezes nós focamos naquilo que é grande, porque aquilo chama a nossa atenção, né, e nós vemos aquilo como um perigo de verdade. Pode sim ser um embaraço, um perigo para a fé, para a vida cristã, mas nem sempre o que é grande. Às vezes coisas pequenas podem ser um embaraço para a nossa caminhada de fé cristã. Recente lá no meu serviço, é um exemplo bem simples, né? Tinha uma pombinha dessas, né? Aí, e ela acostumou ali, de repente, ela foi para algum lugar, uma linha, né, enrolou ali no seu pé, e ela vai para um lado, vai para o outro com aquela linha agarrou, né, numa tampa, um pedaço de isopor, e a gente tentou de alguma forma, né, tentar livrar ela daquela situação, e ela acabou, né, subindo para o telhado. Provavelmente aquele animal morreu, né, aquela ave morreu, porque aquilo foi um peso que atrapalhou ela voar, certamente deve ter agarrado em algum lugar, ela não tinha força para desprender, e nunca mais, né, a gente viu ela ali, né, se ela se soltou, talvez, né, pelo tamanho, né, a forma como estava tão presa, foi um embaraço, quer dizer, apenas uma linha, aquela linha, alguma coisa agarrou aquela linha, tá? E assim sucessivamente, né? Foi prendendo, foi criando um embaraço tão grande, né? Na vida cristã também, às vezes, acontece essa coisa, esse risco, né? Aquela ideia, né, antiga e perigosa, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isto é muito perigoso. Pode ser que não tem nada a ver, sim, mas pode ser um sinal de que o primeiro embaraço na nossa vida é quando nós não estamos conseguindo perceber o mal, perceber a gravidade do mal. Tratamos as coisas com muita simplicidade. Não é que nós temos que ver mal em tudo, não. Mas temos que ter discernimento, buscar discernimento em Deus, para não sermos extremistas, né? Mas também tomar cuidado para que a nossa vida não seja comprometida com as coisas que não são pertencentes à fé cristã. Pelo contrário, que a nossa vida se comprometa de tal forma com aquilo que se refere à fé cristã. Um cristão, ele pode embaraçar tanto a sua vida, que ele pode perder a sua utilidade como cristão, e ele também pode perder a sua vida, não a vida no aspecto de morrer, às vezes até pode chegar a este ponto, mas ele se perde no sentido de tanta confusão, de tantas coisas que ele vai se embaraçando ao longo da sua caminhada, é uma coisa aqui, outra ali, ele vai se perdendo, depois ele fica sem força, né? Ele fica todo confuso. E a palavra de Deus diz que, ao mesmo tempo que nós devemos deixar o embaraço, mas prossegue, né? A leitura do texto que nós lemos, devemos também deixar o pecado, tanto o embaraço quanto o pecado, são duas coisas distintas. Deixar é abandonar, é não ter nenhuma atração por aquilo. Irmãos, o pecado, ele é atrativo ou não? O pecado tem a sua atração,
tem a sua atração, mas ele está em oposição, ou a vida cristã está em oposição ao pecado. Lembremos das palavras do Senhor a Caim. O Senhor disse para Caim: o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. O que é um pecado jaz à porta? O Senhor está dizendo para Caim: Caim, o pecado está tão perto de você. Olha, ele não tinha ainda cometido o pecado do assassinato do seu irmão. Na prática, não. Poderia ter sido evitado? Poderia. Embora o Senhor, conhecendo o seu coração, a disposição do seu coração, o Senhor o advertiu. O que é que ele fez? Ele desprezou as palavras do Senhor. Ele desprezou a instrução do Senhor. E a consequência foi que ele, então, mata o seu irmão. A consequência do desprezo à palavra do Senhor foi o assassinato de seu irmão. E aparece que a palavra, em algumas versões aí da Bíblia, diz que o pecado que tenazmente nos assedia. O que é essa palavra tenazmente? Tenazmente é constantemente, persistentemente. Constantemente. Então, veja bem que o pecado ele não aparece em alguns momentos da nossa vida. É verdade que em alguns momentos ele se torna mais chamativo. Mas a palavra de Deus diz que o pecado tenazmente, ou seja, constantemente está nos assediando. Qualquer descuido de nossa parte pode ser fatal. E nós somos exortados a correr, ao mesmo tempo que que o pecado ele traz as suas consequências, mas nós somos exortados a correr a carreira da fé cristã. E o pecado, ele atrapalha esta corrida de fé cristã. E uma das coisas que muitas vezes atrapalha, não só o pecado em si, mas coisas que chamam a nossa atenção, pode comprometer a nossa vida de tal forma que a gente perde o alvo. Foi o ano passado, teve uma corrida de moto, MotoGP, não sei quantos que vocês viram, O piloto, ele estava pronto para receber a bandeirada, faltando poucos metros, e quando ele está ali indo naquela velocidade toda, eu gosto desse tipo de esporte, ele está naquela velocidade toda, e ele, ganhei, e já estava ali, recebendo os aplausos da sua equipe. Ele então fica em pé na moto, tá certo? E fica em pé, tira a mão do guidão da moto para receber os aplausos. Mas ele ainda não havia recebido a bandeirada. Ele esqueceu que os outros estavam vindo. Como ele estava muito à frente, na hora que ele olhou para trás, e vinham outros dois numa velocidade muito grande também, disputando. Na hora que ele sentou na moto novamente, que ele tentou acelerar, já era tarde demais. Ou seja, ele perdeu,
com a vitória ganha, ele distraiu com os aplausos e perdeu. Imagina só o arrependimento. Não sei quantos de vocês viram aquela cena, né? Gente, fração de segundos, né? As coisas à sua volta, os aplausos, a arquibancada, sabe, ali, todo aquele movimento chamou a atenção dele de tal forma que ele esqueceu que o adversário estava vindo atrás. Me parece que ele ficou terceiro ou quarto lugar. Ele tentou, né, fez todo esforço, mas sua moto já tinha perdido a velocidade, a marcha já tinha caído, então, sabe, foi um desastre. Irmãos, aquilo, quando eu vi aquela cena, como que a gente pode, né, também correr o mesmo risco, Agora, nós somos exortados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. E nesta corrida, já vou parar, tá? E nesta corrida, irmãos, de fé cristã, alguns têm naufragado, alguns têm se perdido, alguns têm abandonado. Por quê? Muitas vezes deixaram ser levados pelos embaraços, pelo pecado, o risco de pecar. Todo homem tem. Nós corremos o risco de pecar e pecamos. O que nós devemos estar atentos é não permitir que o pecado nos consuma, nos afaste. A verdade, o pecado sempre vai afastar de Deus. A gente tem que estar atento para que o pecado não nos arraste, para longe da presença de Deus. Alguém poderia ler 2 Timóteo 4, versículo 10, e com isso vou parar. É um exemplo que a Bíblia traz de um homem. 2 Timóteo 4, versículo 10, por favor. Obrigado. Olha só, aqui está falando de Demas. Demas, ele abandona o ministério, abandona o apóstolo Paulo. O que é que fez com que Demas abandonasse o ministério e abandonasse o apóstolo Paulo? Qual é a causa? Foi a ameaça? Foi a prisão? Não, não foi. O versículo diz que ele, tendo amado o quê? O que fez ele abandonar? Ele amou o presente século. Então, foi o amor ao mundo, foi o amor de Demas, a sua vida, as coisas daquele momento, fez com que ele abandonasse o ministério e abandonasse o apóstolo Paulo. Não foram as ameaças de prisão, foi o amor ao presente século. Irmãos, isto é tão triste e acontece com muita frequência quando nós, infelizmente, crentes, abandonam a sua carreira de fé cristã, desistem da sua carreira de fé cristã, se perdem, porque estão amando o presente século. E eu encerro contando uma experiência
um relato, né, do grande conquistador chamado Napoleão. Em 1812, quando ele invade a Rússia, e ele fica sabendo, né, ele está lá com o seu exército, e ele fica sabendo que na França, né, havia os seus súditos, havia ali um descontentamento por conta daquela campanha militar. E ele então, receoso, ele volta para tentar, né, tomar pé da situação que está acontecendo, né, e ele tem que atravessar um rio. E quem fazia, né, a travessia desse rio era uma balsa, e o comandante, né, ali, o piloto daquela balsa, ele era um russo. E ele ali, meio constrangido, ele, né, pergunta, né, para aquele homem, aquele piloto: olha, algum desertor já passou por aqui? Porque ele deixou os seus soldados lá na guerra, né, e ele volta praticamente sozinho, deixou eles lá como se virassem sozinhos, e ele, com medo de alguém, se desertar, ele pergunta: algum desertor já passou por aqui? E aquele homem disse: não, o Senhor é o primeiro desertor. Olha que vergonha para um homem como aquele, alguém que está o quê? Fugindo da guerra, fugindo da batalha. Alguém que não aceitava, estava preocupado com outros que poderiam ter desertado, mas ele é o primeiro desertor. Irmãos, não abandonemos a nossa carreira de fé cristã. Exercitemos, vivemos a nossa fé, porque ela tem grande valor. Que Deus nos ajude nessa nossa corrida de fé cristã. Não é uma corrida despretensiosa, não é uma corrida sem objetivo, mas a nossa corrida de fé cristã, ela precisa e deve estar